Vamos lá, meus amigos, iniciando aqui então o nosso encontro de hoje, o estudo da Revista Espírita. Nós estamos no mês de setembro de 1859 e nós damos sequência ao estudo dos boletins da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Lembrando que no nosso encontro passado nós estudamos o boletim do dia 29 de junho, lembrando que Kardec publica no mês de setembro o boletim de julho, né, ou seja, um mês antes, né, porque julho, depois vem agosto, né, e tem vários dias do mês de agosto. Bom dia, Andréia. Então nós temos aqui inicialmente, né, lembrando que as sessões da sociedade aconteciam numa sexta-feira, e nós alternávamos aqui entre uma sessão geral com a participação de público e aquela que era particular com apenas os membros da sociedade. Então nós vimos aqui a ata do dia 29 de julho, depois nós avançamos, fomos para o dia 2 de setembro, né, deu um salto de julho a setembro. Me parece aqui que no mês de agosto eles então entraram em licença, só para a gente confirmar aqui direitinho. E aqui ele não comenta, deixa eu ver. Aqui ele não comenta sobre o mês de agosto, mas me parece aqui que houve então um intervalo, né, entre o final de julho e o começo de setembro. Depois aqui nós vamos entrar agora naquela que a reunião agora, a sessão geral do dia 9 de setembro de 1859, sexta-feira, leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. Então, primeiro tópico, comunicações. Leitura de uma comunicação espontânea obtida pelo Visconde de H, médium recentemente desenvolvido e transmitida pelo Sr. D, membro da sociedade em Lillow, será publicada aqui futuramente. Leitura de uma comunicação espontânea de Lamennais, obtida pelo Sr. R, membro da sociedade, também será publicada. Vocês observam que Kardec vai registrando então nos boletins as comunicações que chegavam, sejam aquelas vindas espontaneamente ou aquelas que são obtidas através das evocações. E ele utiliza então essas comunicações, de acordo com o conteúdo, exatamente para fazer ali, né, trazer informações para a publicação na própria Revista Espírita. Então nós veremos aqui em breve essas comunicações. Outra comunicação espontânea, obtida pelo mesmo, de parte do Dr. Olivier, que se apresentou sem ter sido chamado. Essa comunicação tem isso de notável. Mostra aquele espírito numa situação idêntica à de Voltaire, tal como esse último a descreveu em suas Confissões, publicadas na revista do mês de setembro. Nós estudamos as Confissões de Voltaire, quando ele então falava do arrependimento dele, da ideia que ele transmitia, das agitações que ele fazia quando encarnado, e no plano espiritual ele foi então punido, entre aspas, né, vendo as cidades no mundo espiritual. Foi aquela comunicação bem interessante, vendo ali toda a estrutura do plano espiritual, né, as construções do plano espiritual, as moradas dos espíritos, como ele descreve, e tendo que ver aquilo e ao mesmo tempo ficar sozinho, que era exatamente ali a punição que ele receberia em virtude da sua descrença. Depois, ele duvida de tudo, mesmo de Deus. Errante, não encontra ninguém para o esclarecer, o que o mergulha numa ansiedade tanto mais penosa quanto menos lhe vê o termo. As palavras de consolo dirigidas pelo médium representam para ele um raio de luz e um alívio. Promete voltar. Será publicada. Então, o nome do espírito, Dr. Olivier. Nós veremos então um espírito cético, um espírito com uma visão materialista, porque muitas vezes não basta o espírito simplesmente não acreditar em Deus. Muitas vezes o espírito ele ataca as crenças que trazem a ideia de Deus.
E esse é o grande problema, porque enquanto ele não acredita, essa é uma questão pessoal que ele vai amadurecendo com o passar do tempo. O problema é quando ele se torna um ativista contra a ideia de Deus, porque, como nós já vimos, né, estudando sobre o ateísmo, muitas vezes você ataca as instituições terrenas por não concordar com as instituições terrenas, você acaba então levando a descrença em Deus. Então esse espírito viveu essa experiência. Continuando o boletim. O Sr. Allan Kardec relata um fato notável de obsessão por parte de um espírito brutal, antigo carroceiro, sobre a pessoa do Sr. C., excelente médium. Além disso, o fato confirma a possibilidade da existência de lugares assombrados por certos espíritos. Será publicada. E a gente lembra também que o livro dos médiuns seria ainda publicado, né, 1861, 62 por ali, e tem um capítulo que trata exatamente de lugares assombrados. E aí a gente sempre lembra, né, essa expressão, né, lugar mal assombrado, né, como se existisse lugar bem assombrado, né. Então, mas ele vai falar sobre isso e vai trazer para nós o que é exatamente esses lugares assombrados e por que os espíritos insistem em permanecer nesses locais. Outro assunto: Espíritos bulhentos de Madrid. Relato de um fato noticiado, sem comentário, por um jornal de Madrid, a respeito de uma casa daquela cidade, cujos ruídos e desordens noturnos a tornavam inabitável, e contra os quais as investigações e as medidas da polícia haviam fracassado. Então, era um lugar assombrado que foi noticiado por um jornal lá de Madrid, então, sem qualquer comentário, apenas a notícia. Ok, Angelina? Próximo tópico: estudos. Questões sobre a avareza a propósito da evocação do Père Crépin de Lyon. Serão publicadas depois dessa evocação. Nós vimos que no boletim anterior, só voltando aqui, nós tivemos aqui no final evocação do milionário avarento de Lyon, mais conhecido como Père Crépin, que será publicada. E aí então aqui nessa nova sessão, que aconteceu na semana seguinte, foi analisada então as questões, foram estudadas as questões sobre a avareza a propósito daquela evocação que foi feita naquela reunião anterior. Bom dia, Didman. Evocação de Privat d'Aglemont, que é a segunda entrevista, que também será publicada. Evocação do Sr. Julien S., feita a pedido do Sr. B. de Bourgsault, não sei se é essa a pronúncia. Evocação do Sr. Adrien de S., feita por uma pessoa estranha que assistia à sessão. Não obstante de interesse puramente pessoal, essa evocação oferece um traço característico quanto à influência exercida pelos espíritos errantes sobre os encarnados. Então a gente viu aqui que a evocação feita por uma pessoa estranha que assistia à sessão. Então lembra que essa é uma sessão geral, não é uma sessão particular. E nessa sessão geral acontecia essa participação, essa interação daqueles que eram, né, os assistentes, e aí então foi feita essa evocação, e aí Kardec colocou aqui como parte interessante, porque mostrava a influência dos espíritos sobre os encarnados. A cripta de Saint-Leu. Procurando a sepultura do grande chanceler Pasquier na igreja de Saint-Leu, em Paris, no dia 27 de julho de 1859, ao perfurarem um buraco na parede, encontraram debaixo do coro uma cripta de 5 metros de comprimento por 4 de altura e 2 de largura, hermeticamente fechada por uma laje. Nessa cripta foram encontrados 15 a 20 esqueletos sem esquife e em diferentes posições, o que indicava que não haviam sido enterrados. Na parede, gravado por com um instrumento pontiagudo, estava escrito: Marvé, 1733, Marx Coroinha, 1727, Charles Remy, 1721, Gabriel, 1727, Thiévin, 1723, Montpan,
1728, e vários nomes ilegíveis. Interrogaram o espírito São Luís sobre a possibilidade de evocar um dos espíritos cujos nomes se achavam na cripta, a fim de obter-se esclarecimentos a respeito dessa descoberta. Respondeu ele: aconselho-vos a deixar isso de lado. Há crimes nesse caso, e este é muito recente para exumarmos algo que se relacione com ele. Então Kardec apenas relata isso na ata, né, e a gente vê algo realmente curioso. Então, mais uma vez aqui, só para a gente ver aqui o contexto da coisa, né? A cripta de Saint-Lô, procurando a sepultura do grande chanceler Pasquier na igreja, no dia 27 de julho, ao perfurarem um buraco na parede, encontraram debaixo do coro uma cripta, aí tem aqui 5 metros de comprimento, por 4 de altura e 2 de largura. Nessa cripta foram encontrados 15 a 20 esqueletos sem esquife em diferentes posições. E aqui indicava que não haviam sido enterrados. Então, na verdade, eles foram ali presos nesse local, acabaram morrendo por asfixia, né? Então aquela situação extremamente dramática. E São Luís, ele chama atenção aqui para um detalhe importante, que era exatamente para deixar isso de lado, porque tem crimes nesse caso. Muitas vezes, provavelmente Kardec deve ter passado por isso, é uma suposição que eu faço, mas que tem ali a sua lógica. Muitas vezes ele via, por exemplo, num obituário, a notícia de alguém que foi executada, de uma pessoa que foi executada, de alguém que passou por um crime, vivenciou alguma situação. E aí então, na curiosidade de conhecer um pouco daquela história, acaba-se tendo contato com o espírito que traz ali toda a sua revolta, o seu desejo de vingança, muitas vezes envolvendo encarnados, se é alguma coisa recente. Então eu acredito que Kardec, como ele era muito atento a esses obituários, para sempre selecionar um caso que desperte ali o interesse para estudo, não apenas para mera curiosidade, e que foi recomendado que o espírito não comparecesse, né, que não fosse evocado, ou mesmo que o espírito não comparecesse, exatamente por causa de uma situação como essa. Imaginemos a situação de 15 a 20 pessoas presas num local como aquele, sendo executadas naquela condição tão dramática, o estado daquele espírito, não apenas dos que foram ali assassinados, mas também daqueles que provocaram o assassinato. Lembrando que pelas datas que foram apresentadas, todos já se encontravam no plano espiritual. Mas aí a gente vê aquela situação de perseguição, de vingança, e muitas vezes até de instigar ali uma curiosidade, levantar um fato, mesmo que seja um fato histórico, que acaba ali não sendo interessante. Por exemplo, uma situação que a gente pode colocar é nós imaginarmos como foi feito aqui no Brasil, né, aqui em São Paulo inclusive, foi feito ali estavam preparando um cemitério aqui na cidade, e aí encontraram ali uma sequência de covas clandestinas, e ali vários cadáveres, né, e eles supunham que aqueles corpos eram de pessoas que foram executadas durante o período, né, da ditadura militar. E aí então, se começassem a fazer evocações para conhecer aqueles espíritos, a pergunta é, né, o que isso vai trazer exatamente de construtivo? Tchau, André, vai com Deus. Então, o que isso vai trazer de construtivo? Vale a pena evocar esses espíritos apenas para poder ali saber da sua história, né? André colocou, né, interessante ele dizer recente, né, quando já haviam passado mais de 100 anos, né, realmente o tempo é bem diferente no mundo espiritual. Pois é, né, então a gente vê assim que tem esse cuidado que os sentimentos, as ideias que ficam ali gravadas nos espíritos, né, é algo que demanda realmente muito tempo, do nosso tempo, para que isso possa se dispersar e amenizar, porque os espíritos vivem essa realidade. Então 100 anos para os espíritos que mantêm vivas, né, para espíritos que mantêm vivas essas ideias, essas imagens, né, não é nada. É como se ele tivesse acabado de vivenciar isso. E continua então, vamos lá. Esse é um fato curioso, né? Então Kardec deve ter ficado ali um pouco frustrado, né? Porque uma situação como essa é realmente bastante curiosa. Mas é melhor, né? Não mexer com isso.
Continuando, Verteuil, antigo autor dramático e ator do teatro da cidade, era um rapaz inteligente, de notável beleza e possuía uma grande fortuna. Em pouco tempo perdeu todos os haveres numa bancarrota. Depois, a voz, a audição e a visão. Então ele perdeu não apenas o patrimônio, mas perdeu a voz, a audição e a visão. Morreu em Bicêtre, onde ficou 20 anos, surdo, mudo e cego, recebendo comunicação apenas quando lhe riscavam os caracteres na palma da mão. Então, respondia por escrito. Essa posição excepcional parecia oferecer interessante matéria de estudo psicológico. Consultado a respeito, o espírito São Luís respondeu: não o evoqueis, ele está encarnado. Em seguida forneceu diversas informações sobre os antecedentes do rapaz, as causas e as circunstâncias de sua enfermidade. Para os detalhes dessa história comovente, vide Petri, de 26 de julho de 1859. Então, eis aí o relato também. Mais uma situação em que é melhor não fazer evocação, embora Kardec já tivesse experimentado a evocação de pessoas vivas. Namone, bom dia. Evocação de antigo carroceiro, de cujas comunicações já demos notícia. Era aquele obsessor, né? Ele se manifesta por sinais de violência, quebra o lápis, que força sobre o papel e por uma escrita grosseira, irregular e pouco legível. Esta evocação apresenta um caráter notável, sobretudo do ponto de vista da influência que o homem pode exercer sobre certos espíritos inferiores por meio da prece e dos bons conselhos. Então, será publicada também. Próximo boletim, sexta-feira, 16 de setembro de 1859, sessão particular. Então vamos agora aqui para uma reunião particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 9 de setembro. Comunicações. Leitura de um artigo do Illustration de 1853, comunicado pelo Sr. R., e intitulado As Mesas Volantes. Segundo o jornal russo Svernana Paschela, de 27 de abril de 1853, e conforme documentos fornecidos pelo Sr. Cherepanov, esse artigo demonstra que o fenômeno das mesas girantes é conhecido e praticado desde tempos imemoriais na China, na Sibéria e entre os Kalmucks da Rússia meridional. Principalmente entre esses últimos, esse meio é utilizado na descoberta de objetos perdidos, publicado a seguir. O Sr. Dorgueval dirige à sociedade um poema intitulado Uranie, do Sr. de Porry, de Marsella, no qual os pontos fundamentais da doutrina espírita estão claramente enunciados, embora na época de sua composição não tivesse o autor nenhuma noção dessa ciência. Não menos digno de nota é o Sr. Porry ter escrito seu poema por uma espécie de faculdade mediúnica. Vamos ver se Kardec traz para nós aqui mais detalhes sobre essa faculdade. Era à noite, meio adormecido, que os versos se formavam em seu pensamento e ele os escrevia no dia seguinte. Ao despertar, foi feita a leitura de vários fragmentos desse poema, que será publicado nesta revista. Então aqui de novo, à noite, meio adormecido, os versos se formavam em seu pensamento e ele os escrevia no dia seguinte. Então ali, seria ali uma mediunidade de intuição, seria uma mediunidade ali de... Qual seria a definição exatamente, né? E continua aqui um outro texto agora. Carta do Sr. P. de Marsella, contendo a comunicação de um espírito que se dá a conhecer pelo nome de Paulo,
e uma de São Luís, notável por diversas respostas de grande profundeza. Outro item aqui. Leitura de uma comunicação espontânea dada pelo Sr. R., membro da sociedade, pelo açougueiro assassino da Rua de La Roquette, de que tratamos na sessão de 2 de setembro, e que veio impor-se numa reunião à vida na casa do Sr. Allan Kardec. Esse espírito vem agradecer as preces que foram feitas em seu benefício, conforme havia pedido. Tal comunicação é notável pelos bons pensamentos que encerra, projetando uma nova luz sobre a assistência que pode ser dada aos espíritos sofredores. Será publicada. Vamos voltar lá para o dia 2 de setembro para a gente recuperar essa comunicação. Aqui passou do dia 9, vamos para o dia 2. Aqui rapidamente. Só um instantinho. Também não. Também não. Deixa eu só achar aqui. Aqui também não é isso aqui. Aqui Kardec não comenta sobre isso. Ele mencionou que faria aqui uma citação, mas não foi relatado aqui. Aqui ele traz várias comunicações sobre a Gélia, de uma princesa, vocês se lembram? Aqui também. Aqui também fala de uma outra. Não traz aqui nenhuma referência. Mas vamos lá. Estudos. Perguntou-se ao Espírito São Luís se, independentemente dos assuntos previamente elaborados, poderiam os espíritos dar-nos comunicações espontâneas sobre assunto de sua livre escolha. Respondeu afirmativamente, dizendo que César escreverá da próxima vez por intermédio do Sr. R., e com o consentimento deste último. Aqui fala de César, não tenho aqui exatamente a definição de quem é esse César. Simone, bom dia. O Sr. Cole, presente à sessão como ouvinte, pergunta se lhe permitem fazer a evocação de seu filho, cuja morte é para sua mãe uma causa de sofrimento que nada pode atenuar. Devendo ir encontrá-la no dia seguinte, gostaria de relatar a conversa como um motivo de consolação. Como é de interesse meramente pessoal, essa evocação não será publicada. Bom dia, Francis. Exame da teoria do Sr. Brassot sobre os médiuns, né? Vocês se lembram? Aquele artigo que falava dos médiuns inertes, quando ele afirmava que os espíritos poderiam simplesmente agir sobre um objeto e esse objeto escrever alguma coisa, que não havia necessidade da presença de um médium que desse ali, que promovesse, né, ou que provocasse uma mediunidade de efeitos físicos. Kardec refutou essa afirmação, dizendo que sim, há necessidade que, por exemplo, né, o espírito atuar sobre uma cesta, com aquela cesta que tem aquele lápis colocado no meio dela, seria simples, né? Mas Kardec disse que não. Então ele coloca aqui para nós. Exame da teoria do Sr. Brassot sobre os médiuns. Ele considera os cartões, aí vocês lembram dos cartões, né? Pega-se, por exemplo, um cartão quadrado, de mais ou menos ali uns 15, 20 centímetros, faz um buraco no meio colocando um lápis, parecendo um peão, e aí então os médiuns poderiam colocar as mãos sobre esse cartão e o lápis escreveria sozinho. Naquela época era bastante comum isso acontecer, e para nós hoje isso seria certamente algo bastante curioso, né? Assim como acontece também com as próprias mesas girantes ou mesas volantes, como Kardec chamou, ou até mesmo mesas dançantes, que também é uma outra expressão válida para aquele tipo de fenômeno. Aí nós temos a prancheta, que era uma pequena tábua ali com rodas embaixo, né, que colocava também um lápis e apoiava-se a mão, e essa prancheta saía escrevendo. Hoje, nos tempos atuais, nós temos ali as tábuas ouijas,
né? A gente vê bastante isso em filme, que tem ali uma peça própria com um buraco no meio que vai sinalizando as letras num tabuleiro, né? Então, no caso, ali era feito através da escrita. Que, na verdade, essa tábua Ouija não deixa de ser uma tiptografia, ou uma tiptologia, né? Porque a tiptologia era um fenômeno que, na época, os espíritos faziam batidas e a quantidade de batidas corresponderia a um determinado tipo de letras. No caso da tábua Ouija, as letras já estão prontas e os espíritos apenas sinalizam quais são essas letras para formar ali as palavras da mensagem que ele quer transmitir, né? Não deixa de ser também ali um fenômeno de efeito físico, que muitas vezes as pessoas se impressionam muito mais pelo fenômeno, mas não se dão ao trabalho de entender o seu funcionamento. E aí dentro do próprio livro dos médiuns já mostra isso. Então tem ali aquela brincadeira do copo, a brincadeira do pêndulo, a brincadeira da tábua Ouija, tudo isso acontecendo nos tempos modernos, mas que na verdade não passam de uma evolução de coisas que aconteciam nos séculos passados. Então Kardec fala, né, ele considera os cartões, pranchetas e outros instrumentos como os únicos médiuns verdadeiros, que classifica de médiuns inertes, considerando-se que nos médiuns animados, diz ele chama esses objetos de médiuns animados, né? Diz ele, há sempre maior ou menor participação do pensamento pessoal, porque ele considera assim, que ele considerou na época do artigo, quando nós lemos, que quando você apoia-se, por exemplo, nesses objetos, de certa forma há a possibilidade de você interferir naquela escrita. Se você tem dois médiuns apoiando as mãos sobre aquele objeto, já fica diferente, porque aí então os pensamentos podem entrar em conflito e o espírito tem mais liberdade de fazer isso. Mas se o espírito age somente sobre o objeto diretamente, sem a participação de nenhum encarnado, aí então o espírito tem muito mais liberdade de escrever aquilo que ele pensa sem qualquer tipo de interferência. E Kardec disse que não, o médium pode apenas fazer o apoio e aí então o objeto, né, provocado pelos espíritos, trazem ali a sua mensagem através desses objetos, né? Ele diz ainda, vários membros tomam parte na discussão, pondo-se de acordo no combate à opinião do Sr. Bracet, fundada, segundo dizem, sobre uma observação incompleta, tendo em vista que a independência absoluta do médium animado está provada por fatos irrecusáveis. Um dos argumentos opostos ao Sr. Bracet é de que os cartões e as pranchetas nunca falam sozinhos, donde resulta que não passam de instrumentos ou, como já foi dito, de apêndices perfeitamente dispensáveis. São os acessórios e não o principal. Munida de lápis e influenciada pela pessoa, a prancheta não é mais médium que o lápis colocado diretamente na mão da pessoa. Aí lembrando que essas primeiras experiências também elas vieram antes da psicografia, do modo como nós conhecemos hoje, o médium escrevendo. Então o objeto era ali um instrumento, porque eles começavam inicialmente com as mesas. A gente lembra que tudo parte de uma evolução dos processos, né? Então, como as mesas agiam e batiam, tiveram a ideia então de falar, bom, se ele pode movimentar uma mesa, ele pode movimentar uma cesta ou uma prancheta. Então, se a gente colocar um lápis na ponta, o espírito começa a se comunicar. Não foi colocada a ideia de que simplesmente segurando o próprio lápis o espírito poderia escrever, porque eles achavam que o espírito não agia sobre o encarnado, ele agia sobre o objeto, então eles utilizavam isso inicialmente. Então é bastante interessante quando a gente começa a analisar esses relatos e ver o modo como a mediunidade foi evoluindo, saindo de um modo absolutamente primitivo para chegar de um modo mais racional, de um modo mais didático, digamos assim. O Sr. Sanson procede à leitura de alguns versos, lembrando que o Sr. Sanson ele vai então, em pouco tempo ele vai desencarnar e ele vai se tornar um dos espíritos que vão trazer comunicações que vão estar publicadas lá no livro O Céu e o Inferno. É aquele caso, né, daquele espírito, porque eles combinaram, né, na sociedade que quem desencarnasse
fosse evocado para trazer uma descrição de tudo aquilo que era estudado na teoria e através da observação dos espíritos. Então já combinavam, né? Olha, se eu morrer, me chama para eu falar. E aí então aconteceu, o senhor Sanson desencarnou, ou Sansão, né, se nós aportuguesarmos o nome dele. Então o senhor Sanson, ele desencarnou, fizeram a evocação dele durante o velório, e ele, 8 horas após a desencarnação, já trouxe a primeira psicografia. E aí ele comentava que ele se encontrava ainda naquele estado meio de perturbação, um pouco não tão forte e equilibrado para poder se sustentar sozinho, mas ele estava ali com apoios de espíritos que ajudavam, mas ele trouxe uma comunicação bastante lúcida durante o seu velório. Enquanto que nós temos espíritos que vão se comunicar meses, muitas vezes até anos depois da desencarnação. E ele desencarnou, ele como se comunicou em apenas algumas horas depois da desencarnação. É algo realmente que mostra a condição do espírito, não pelo fato dele se comunicar, porque a gente lembra que Kardec fez evocação de espíritos que tinham sido executados há coisa de uma semana, por exemplo, lá na França. Então a decapitação através da guilhotina era algo que veio da Revolução Francesa, lá de 1789, mas que se estendeu por algumas décadas. Então havia espíritos ali que eram punidos, né, lembrando que a pena capital, essa execução vinha para aqueles crimes mais considerados mais graves, né, no caso de assassinato, de latrocínio, essas coisas. Então alguns espíritos eram presos e executados, e Kardec fazia evocação. Mas aí para esse caso, não era o espírito que vinha espontaneamente. Esse espírito era conduzido por outros espíritos que tinham como compromisso ajudar na fundamentação da doutrina espírita. E aí vocês se lembram, né, de um caso que um espírito que teve a cabeça decapitada, caiu dentro de uma cesta, e aí Kardec perguntou se ele via alguma coisa, o que ele sentia, e foi trazendo as descrições. Mas aí dá para imaginar, né, pela condição desse espírito, o suporte que ele precisou para poder se comunicar com clareza para trazer essas descrições, já que tudo que ele dizia acabava sendo objeto de estudo para a doutrina espírita, aquela parte mais científica, né, mais filosófica, para entender o estado do espírito após a desencarnação. Mas no caso do senhor Sanson foi diferente. A gente vai chegar depois na psicografia dele. O Sr. Sanson procede à leitura de alguns versos que ele compôs em homenagem a São Luís e em agradecimento pela cura de que foi objeto. Como não se julga poeta, pergunta qual o espírito que os inspirou. Respondeu-lhe que foi o seu próprio espírito, tomado de justo reconhecimento por aquele que aliviou suas dores. Próxima tarefa aqui da sociedade, evocação de Swedenborg. Então, antes de a gente entrar aqui na conversa que Kardec teve com Swedenborg, vamos ler um pouco da sua biografia. É importante a gente conhecer, porque esse espírito ele acaba sendo muito mencionado, mas ele é muito pouco conhecido. Então nós temos aqui a biografia dele, não um resumo biográfico trazido pela Federação Espírita Brasileira. Vamos lá. Emanuel von Swedenborg. Arthur Conan Doyle a ele se referiu como a maior e mais alta inteligência humana. A gente lembra que Arthur Conan Doyle ele foi aquele escritor que trouxe Sherlock Holmes, né, que criou essa personagem, mas também Arthur Conan Doyle foi um grande divulgador e defensor do espiritismo, né? Inclusive ele é mencionado, para quem se lembra, quando nós estudamos um pouco sobre a biografia de Harry Houdini, que foi aquele ilusionista, aquele escapista, né, que ele se chamava, lá do final do século XIX, começo do século XX, que se tornou famoso, né? Então, para quem se lembra de Harry Houdini, ele gostava, né, de se amarrar com camisa de força, com correntes, ficar pendurado de ponta cabeça no alto dos prédios, das pontes e tal. Então, naquela época, o Harry Houdini perdeu a mãe, e aí então ele queria conversar com a mãe, e ele foi iludido por muitos médiums. E aí então ele lançou um desafio para que o médium trouxesse uma comunicação verdadeira de sua mãe, por quem ele era assim, né, com quem ele era bastante apegado.
E aí então ele se decepcionou tanto que acabou se tornando um caçador de médiums. Então ele provocava essas reuniões e acabava desmascarando muitos médiums. E Arthur Conan Doyle era casado com uma senhora que era médium. E aí então ele levou essa senhora para conversar com Harry Houdini. Ele acabou não ficando satisfeito, mas pelo respeito que ele tinha com o Conan Doyle, ele acabou simplesmente dizendo que não acreditava, que não tinha ficado satisfeito e coisa e tal. Então só para a gente trazer um pouco de história sobre esses fatos, né? Vamos lá. Mais uma vez aqui então, deixa eu só fechar aqui uma janelinha. Então Arthur Conan Doyle, a ele se referiu como a maior e mais alta inteligência humana. Em verdade, Emanuel von Swedenborg, nascido em Estocolmo a 29 de janeiro de 1688, a gente lembra que então nesse caso, como nós estamos em 1859, tem ali 170 anos aproximadamente que Swedenborg viveu naquela época, né? Filho de um bispo da igreja luterana sueca, viveu na austera atmosfera evangélica alguns anos de sua vida. Foi profundo estudioso da Bíblia. Estudou em Uppsala e visitou a Alemanha, a França e a Holanda, e a Inglaterra também, a fim de ampliar seus extensos conhecimentos em matemática, mecânica, astronomia e geologia e mineralogia. Espera que estou tentando fazer duas coisas aqui que estão travadas na minha página. Vamos aqui então. Ok. Aos 22 anos publicou um volume de versos latinos e aos 28 foi nomeado assessor de Minas do governo sueco. Versátil tanto quanto Leonardo da Vinci, criou engenhos mecânicos para transportar barcos por terra, analisou a economia da moeda corrente, a produção e o custo do álcool, a aplicação do sistema decimal, a relação entre importações e exportações e a economia nacional. Próximo aos 30 anos, voltou-se para a paleontologia, a geologia, o estudo dos fósseis e chegou a desenvolver uma avançada teoria sobre a expansão nebular para explicar a origem do sistema solar. Dedicou-se também aos estudos da medicina e da fisiologia. Era hábil em latim, grego e inglês, além de sua língua pátria, e chegou a estudar hebraico, a fim de empreender uma reinterpretação do Velho Testamento, do Velho e do Novo Testamento. A primeira parte de sua vida foi notadamente voltada para o intelecto. Contudo, embora ainda menino tivesse visões, foi em abril de 1744 que se iniciou uma nova etapa, a da investigação em busca de conhecimentos sobre a alma humana relacionada com Deus e o universo numa estrutura da ideia cristã. Conforme suas palavras, entre aspas, o mundo dos espíritos, do céu e do inferno, abriu-se convincentemente para mim, e aí encontrei muitas pessoas de meu conhecimento e de todas as condições. Desde então, diariamente, o Senhor abria os olhos de meu espírito para ver perfeitamente desperto o que se passava no outro mundo e para conversar em plena consciência com anjos e espíritos. Considerado como um dos precursores das ideias espíritas, em suas obras Céu e Inferno, A Nova Jerusalém e a Arcana Celestina, Celestia, descreveu o processo da morte e o mundo do além, detalhando sua estrutura. Lembre que nós estamos falando aqui, ele nasceu em 1688, aqui então já era começo do século XVIII, 1700 e alguma coisa, ali naquele comecinho, né, quando ele tinha por volta dos 30 e poucos anos. Falou de casas onde viviam famílias, templos onde praticavam o culto, auditórios onde se reuniam para fins sociais. Aqui ele está falando sobre estrutura no mundo espiritual, casas, templos e auditórios onde os espíritos se reuniam. Então aquilo que nós vemos em nosso lar, como sendo ali algo que foi extremamente chamativo para nós, na verdade isso já se falava no século XVII. No século XVIII, na verdade, né?
Assim como nós tivemos outros também, né? Na Inglaterra também tivemos, lá em 1920 também tivemos uma psicografia do... Qual o nome dele? Era o Reverendo Owen, que ele tinha desencarnado, e aí então o filho dele fez a evocação e ele falava que morava em cidades, encontrava florestas, alguma coisa assim, né? Descreveu várias esferas representando os graus de luminosidade e de felicidade dos espíritos. Afirmou não existirem anjos e demônios, mas simplesmente seres humanos saídos da carne e em estado retardatário ou altamente desenvolvidos. Descartou a possibilidade da existência de penas eternas. A afirmação de contatos com os espíritos e suas experiências psíquicas, inclusive de dupla vista, atraíram amigos e lhe conquistaram adversários. Suas visões à distância foram detalhadamente investigadas, como a ocorrida no dia 19 de julho de 1759, na cidade de Gothenburg, a 480 quilômetros da capital sueca. Naquela tarde, Swedenborg jantou com a família de William Castell, juntamente com mais umas 15 pessoas, e descreveu, pálido e alarmado, o incêndio que irrompera às 3 horas naquela tarde e foi dominado às 8 horas da noite, a uma distância de 3 portas de sua casa. Esse dia era um sábado e somente na terça-feira uma mensagem real confirmou os fatos, inclusive o detalhe de ter sido dominado às 8 horas da noite. Então ele estava nessa cidade a 480 quilômetros de distância, como se ele morasse em São Paulo e estivesse no Rio de Janeiro. É mais ou menos a distância de mais ou menos 500 quilômetros, né? E aí então do Rio de Janeiro ele percebesse, durante o acontecimento, o incêndio que acontecia a 3 portas de sua casa. Então uma coisa bastante curiosa, né? Isso aqui mostra para nós, né, o processo de bicorporeidade que nós estudamos no livro dos médiuns. Este homem notável, energético quando rapaz e amável na velhice, era bondoso e sereno, prático, trabalhador, era de estatura alta, delgado, de olhos azuis, apresentando-se sempre impecável com sua peruca até os ombros, roupas escuras, calções curtos, fivelas nos sapatos e bengala. É aquela típica vestimenta daquela época, né, em que os homens usavam aquelas perucas brancas, aqueles calções curtos até o joelho, com aquela meia branca, aquele sapato com uma fivela em cima, né? Aquela coisa bem típica, principalmente dos luteranos, né? Que eles tinham uma influência muito grande entre suecos e alemães, principalmente ali, né? Uma relação direta que havia entre esses dois países. Então aquilo que a gente vê dos luteranos nesses filmes antigos é o que a gente vê nessa figura. Aqueles chapéus, né, que tem até a parte um pouco mais alta do cone do chapéu, né? Desencarnando em 29 de março de 1772, em Londres. Então aqui ele é mais ou menos ali, quase desencarnou 100 anos. Deixa eu ver, Kardec nasceu em 1804, então Kardec nasceu quase 30 anos depois dele, né? 28 anos para ser mais preciso. Desencarnando em 28 de março de 1772 em Londres, cidade onde viveu muitos anos e onde se deu a eclosão da sua mediunidade, apresentar-se-ia 72 anos mais tarde, numa tarde de março de 1844, a um jovem de nome Andrew Jackson Davis, com um de seus mentores, junto ao espírito Galeno, passando a assessorá-lo em sua jornada mediúnica. Na codificação, seu nome figura em Prolegômenos, atestando a sua participação efetiva como membro da equipe do Espírito de Verdade, contribuindo para a sua instalação da terceira revelação junto aos homens. Então aqui a gente lembra nos Prolegômenos, na verdade é aquela introdução do Livro dos Espíritos que nós vimos, né? Que tem esse nome de Prolegômenos. Aí depois aqui tem várias obras, né, que ele publicou, desde obras científicas até obras espiritualistas, né, falando sobre mineração, falando sobre
Deixa eu ver aqui. Sobre Apocalipse, falando sobre... Bom, trazendo aqui tantos outros, né? A fonte dessa história, a História do Espiritismo, Arthur Conan Doyle, é um livro que inclusive pode ser comprado nas livrarias aqui do Brasil atualmente, né? Então, História do Espiritismo de Arthur Conan Doyle. Eles Conheceram o Desconhecido, de Martin Ebon, e Enciclopédia Mirador Internacional, volume 19. Então, feita a apresentação de Swedenborg, vamos lá. Evocação de Swedenborg. A evocação feita por Allan Kardec, ele responde: falai, meu velho amigo. Kardec coloca: honrais-me com o título de vosso velho amigo, e no entanto estamos longe de ser contemporâneos. Não vos conheço senão pelos vossos escritos. Ele diz: é verdade, mas eu vos conheço há muito tempo. Kardec: desejamos fazer várias perguntas sobre diversos pontos de vossa doutrina, mas considerando o avançar da hora, o nosso objetivo é apenas perguntar se poderíeis fazê-lo na próxima sessão. Com prazer. Permite-me, porém, desde já, fazer uma correção aos meus escritos, correção importante para mim. Quando escrevi minha doutrina, pretendia, segundo os conselhos do mundo celeste que a ditavam, que cada povo se achava no céu, numa esfera separada, e que o caráter distintivo de cada nação reapareceria ainda não por indivíduos, mas por grandes famílias. A experiência convenceu-me de que isso não é assim. Então ele escreveu, né, nessa doutrina dele, falando sobre o céu, falando sobre o mundo espiritual. Ele colocava então aqui algo bastante interessante, segundo os conselhos do mundo celeste, que cada povo se achava no céu numa esfera separada. Ou seja, havia ali nações no plano espiritual e essas nações ficavam separadas. E aqui ele percebeu, vivendo essa realidade, que os espíritos se juntam no plano espiritual. Mas ao mesmo tempo aqui dá para a gente acrescentar alguma coisa, que nós temos publicações que falam que no mundo espiritual existe ali uma relação de cultura entre os povos. Então, por exemplo, se eu desencarno e eu chego no plano espiritual, eu vou encontrar aqueles espíritos que viveram a mesma experiência que eu vivi, na mesma região, com a mesma cultura. Eu não vou ser levado, por exemplo, para viver com espíritos no Japão. Isso porque aqueles espíritos tiveram uma cultura diferente, tiveram uma vivência diferente, com valores diferentes. Então, certamente, né, a gente pode imaginar uma grande pirâmide, em que no alto da pirâmide nós vamos encontrar aqueles espíritos mais elevados que já romperam qualquer tipo de barreira de influência do mundo físico. Mas enquanto nós desencarnamos de imediato, nós vamos encontrar então esses agrupamentos de espíritos que se aproximam por afinidades morais, por afinidades também culturais, porque isso permanece no mundo espiritual. Bastante interessante isso, né? Tanto é assim que nós vemos que as comunicações que chegam para nós aqui do plano espiritual vêm de espíritos que falam a língua portuguesa, que têm nomes que nós conhecemos aqui no Brasil. É difícil nós encontrarmos espíritos estrangeiros que falam aqui. E a gente se pergunta, mas por quê? Será que só os brasileiros vão para o mundo espiritual e os estrangeiros não? Exatamente porque tem essa questão de afinidades culturais. Embora nós já tenhamos tido a oportunidade aqui, né, de receber comunicação de espíritos de fora também, né, Dudu? Quando a gente pegou ali lá da China, espírito que se comunicou com a gente aqui. Então, é essa possibilidade, quando espíritos apresentam essa possibilidade de comunicação, mas geralmente nós vemos que os espíritos se aproximam por cultura, por essa afinidade cultural. E não, assim como ele colocou, por esferas separadas. Então a experiência convenceu-me de que tudo isso não é assim. Não há outros pontos sujeitos à contestação? Aí Kardec já fala de uma visão mais global, né? Sim, muitos outros, mas este é um dos mais marcantes. Então aqui na verdade é muito interessante o espírito, quando encarnado, né, o Zwingli, exatamente. Então é muito interessante a gente perceber que quando o espírito se encontra encarnado, mesmo que ele tenha a faculdade mediúnica
desenvolvida, que tenha comunicação com o plano espiritual, ele recebe essas comunicações, mas ele faz as interpretações dessa mensagem de acordo com o seu entendimento. Mas quando ele chega no plano espiritual e vive essa realidade, é muito diferente. Para aqueles espíritos que estão ainda fazem uma interpretação muito terrena do mundo espiritual, né? Já que nesse caso, então, Kardec pergunta se ele tem outros pontos de contestação. Ele diz que muitos outros, né? Mas esse é o mais marcante, de falar que cada grupo, cada agrupamento vive numa esfera separada no plano espiritual. Temos aqui vários médiuns. Tendes preferência por algum para vos comunicardes conosco? Não. Digo sim. Eu escolheria um médium mecânico, como os chamais, e ao mesmo tempo rápido. Então, essa aqui já terminou aqui a comunicação, né? Deixa eu ver aqui. Acabou aqui. Aqui, né, é fácil da gente chegar a essa conclusão, porque o médium mecânico é aquele, né, é aquele que trabalha com mais facilidade, sem interferir na comunicação. E ao mesmo tempo tem que ser rápido também. Então tem ali médiuns que apresentam características que muitas vezes são médiuns que são mecânicos, mas são lentos, onde o espírito encontra uma maior ou menor dificuldade e tudo mais. Próxima ata, fechando então, né, bastante curiosa que esses relatos de Kardec das experiências que eles vivenciaram. Sessão geral, sexta-feira, 23 de setembro de 1859. Leitura da ata da sessão do dia 16. Como é uma sessão geral, aqui interessante, nessa sessão geral, então, esse primeiro item mostra assim para nós: a apresentação de 4 candidatos como membros titulares. Sua admissão será discutida na próxima sessão particular do dia 7 de outubro e aceita se for o caso. Então a gente viu que numa sessão geral esses candidatos foram apresentados, mas a discussão sobre a admissão deles será feita numa sessão privada, sem a presença deles. Então ali é uma organização, né, uma estrutura bem interessante assim, da forma como eles trabalham. Comunicações. Leitura de uma carta de Rouen, relatando um fato autêntico ocorrido na família da pessoa que escreve, da aparição de sua avó no momento da morte. Outro fato recente de aparição e de aviso de além-túmulo. O Sr. D. de Paris, doutor em medicina, havia tratado durante algum tempo uma jovem mulher que padecia de doença incurável e que no momento não morava mais em Paris. Há cerca de 15 dias o médico foi despertado por pancadas à porta de seu quarto de dormir. Supondo que vinham chamá-lo para atender algum doente, perguntou: quem é? No mesmo instante viu aquela senhora à sua frente dizendo-lhe, com uma voz muito distinta: sou eu, Sr. D. Venho dizer que morri. Tomando informações, ficou sabendo que aquela mulher havia morrido na mesma noite de sua aparição. E aí, alguém encara uma experiência dessa? Você está em casa dormindo, alguém vem bater na sua porta, você abre, uma pessoa que você conhece diz: oi, só vim te dizer que eu morri. Aí, quer dizer, morremos, né? Porque muita gente vai junto. Próximo. Fato curioso de separação momentânea entre a alma e o corpo aconteceu há alguns dias ao Sr. C., médium da sociedade. Será publicada com a explicação dada pelos espíritos. Então, fato curioso de separação momentânea entre alma e corpo. Vamos ver aqui as explicações. Leitura de uma comunicação extraordinária dada pelo espírito privado de D'Aglemont ao Sr. CH, médium da sociedade. Será publicada com as outras comunicações do mesmo espírito. Estudos. 3 comunicações espontâneas tinham sido prometidas para essa sessão. Uma de César, uma de Swedenborg e uma de Privat de D'Aglemont. Fizeram escrevê-la. Simultaneamente,
por 3 médiuns diferentes, todos mecânicos. Só um instantinho aqui, pessoal. Vamos lá. A seguir, diversas perguntas são feitas a Swedenborg sobre alguns pontos de sua doutrina, que ele reconhece errôneas. Faça a leitura prévia de uma notícia biográfica de Swedenborg, preparada pela Sra. P., membro da sociedade. Serão publicadas. Então Kardec também vai trazer aqui uma biografia de Swedenborg. O Sr. Det, membro da sociedade, havia preparado sobre César uma série de perguntas muito inteligentes, mas as explicações espontâneas dadas por esses espíritos tornaram supérfluas a maior parte delas. Todavia serão examinadas e escolhidas as que forem julgadas proveitosas para a ulterior deliberação. Então aqui nós temos esse César, não sei exatamente se seria ali alguém relacionado com o Império Romano ou alguém conhecido da época, né? Depois a gente vai ver aqui se tem algum debate, alguma discussão sobre essas comunicações. O Sr. Dumas de Chetif, membro titular da sociedade, está presente à sessão. Pede para fazer-se a evocação de alguns espíritos que a ele se manifestaram, a fim de ter um controle das comunicações obtidas na Argélia. A gente teve informações sobre isso mais acima. O resultado dessas evocações é idêntico e confirma as respostas que lhe haviam sido dadas. A questão de saber se ele pode concorrer eficazmente para a propagação do espiritismo na África, foi respondido que não somente pode, como também deve. Então, nesse caso aqui, o Sr. Dumas, ele morava na Argélia. A gente lembra que a Argélia era uma colônia francesa, que fica ali no norte da África, né, só atravessando o Mediterrâneo. Então tinha uma relação muito direta entre França e Argélia. E aqui nesse caso nós vemos então que o Sr. Dumas, morando em Argélia, ele perguntava se era possível, né, essa divulgação na África. E ele colocou que não somente pode, como também deve. Mas aí a gente viu que o espiritismo na África ele não teve uma grande expansão, principalmente pela presença da religião islâmica naquela região, né? Então tinha ali algumas sessões, algumas reuniões, mas acabou não se expandindo como se esperava, né? Então, até mesmo na França, a gente lembra, né, que bastou vir ali a Primeira Guerra Mundial, que até mesmo Leon Denis, que se esforçava para fazer a divulgação da doutrina espírita, assim que ele desencarnou, a doutrina espírita simplesmente deixou de ser vivenciada na França, né? Depois nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, foi um outro problema, e aí então, nesse caso, a doutrina espírita já estava estabelecida aqui no Brasil, que começou lá desde 1865, se eu não me engano, de um centro espírita em Salvador, que foi aberto, e depois até de algumas comunicações que Kardec tinha com espíritas brasileiros. E aí então foi formado o grupo por aqui, e aí então depois, quando esses grandes nomes do espiritismo pararam ou desencarnaram, né, então aqueles que tinham essa incumbência simplesmente ali deixaram, né, acabou perdendo força o espiritismo, e ele se estabeleceu aqui no Brasil. Próximo item que nós temos aqui, deixa eu ver rapidamente o tamanho. Tá. Vamos lá então. O último artigo de hoje. Acabaram os boletins. Nós vamos agora então, Sociedade Espírita no século XVIII. Ao senhor presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Senhor presidente, aqui claro ele se dirige a Kardec. Não é de 1853, época em que os espíritos começaram a manifestar-se pelo movimento das mesas e por pancadas, que data o restabelecimento das evocações. No histórico do espiritismo, que lemos em vossas obras, não mencionais uma sociedade como a nossa, cuja existência, com grande surpresa minha,
foi revelada por Messier em seu Tableau de Paris, edição de 1788, no capítulo intitulado Spiritualistes, 12º volume. Eis o que ele diz. Por que a teologia, a filosofia e a história mencionam várias aparições de espíritos, de gênios ou de demônios? A crença de uma parte da antiguidade era de que cada homem tinha dois espíritos, um bom, que convidava à virtude, e o outro mau, que incitava ao mal. Então a gente lembra, né, que essa dualidade entre bem e o mal, que é o que trouxe para nós aquela imagem, né, dos desenhos que nós vemos um anjinho e um diabinho ali influenciando o homem, né? Uma, entre aspas aqui, seita nova acredita no retorno dos espíritos a este mundo. Houve várias pessoas que estavam realmente persuadidas de que há meios para os evocar. Estamos rodeados por um mundo que não percebemos. À nossa volta estão seres dos quais não fazemos a menor ideia. Dotados de uma natureza intelectual superior, eles nos veem. Não há vazio no universo. Eis o que asseguram os adeptos da ciência nova. Aqui também ciência nova em destaque. Assim, a volta das almas dos mortos, aceita em toda a antiguidade, de que zombava a nossa filosofia, é hoje aceita, aqui em destaque, por homens que não são nem ignorantes, nem supersticiosos. Todos esses espíritos, aliás, são chamados na Escritura de os príncipes do ar. Estão sempre sob as ordens do Senhor da natureza. Aristóteles diz que os espíritos aparecem frequentemente aos homens por necessitarem uns dos outros. Não me refiro aqui, senão ao que nos dizem os partidários da existência dos gênios. Se acreditamos na imortalidade da alma, precisamos admitir que essa multidão de espíritos pode manifestar-se depois da morte. Entre essa imensidade de prodígios de que estão cheios todos os países da Terra, se ocorrer um só, a incredulidade será um contrassenso. Aqui é uma afirmação interessante, porque pode dizer assim que num país inteiro que ninguém acredita, se houver uma única comunicação, já vai ser o suficiente para a incredulidade cair. Porque essa única comunicação, sendo verdadeira, vai mostrar que é possível. Creio, portanto, que não haveria menos temeridade em negar do que em sustentar a verdade das aparições. Estamos num mundo desconhecido. Esse foi o texto lido aqui por Kardec. Diz ele: não se poderá acusar Mercier de incredulidade e de ignorância. No extrato que precede, vemos que não rejeita a priori as manifestações dos espíritos, conquanto não tenha tido ocasião de as testemunhar. Entretanto, como homem prudente, adiava seu julgamento até maiores informações. A propósito do magnetismo, já havia dito: isto é tão misterioso, tão profundo e tão inacreditável que devemos rir ou cair de joelhos. Eu não faço nem uma coisa nem outra, observo e espero. Seria interessante saber por que essas evocações, retomadas em 1788, foram interrompidas até 1853. Isso porque depois começaram as evocações, né, com os trabalhos de grupos mediúnicos, até que Kardec, em 1855, começou a fazer o estudo e em 1857 publicou o Livro dos Espíritos. Teriam os membros da sociedade que delas se ocupavam perecido durante a Revolução? Isso porque em 1788 eram feitas evocações. Em 1789 aconteceu a Revolução Francesa, com toda aquele tumulto, aquele caos que aconteceu na França, com guilhotinas, perseguições, revoltas, né? Então simplesmente esses grupos não faziam mais qualquer tipo de evocação. É lamentável que Mercier não tenha revelado o nome do presidente daquela sociedade. Recebei, etc, etc. Ou seja, receber meu afeto e tal. Então o Sr. Det, membro titular da sociedade.
Observação. O fato relatado por Mercier tem importância capital e um alcance que ninguém poderá desconhecer. Prova, já naquela época, que os homens apreciáveis por sua inteligência ocupavam-se seriamente com a ciência espírita. Quanto à causa que levou à extinção dessa sociedade, é provável que as perturbações que se seguiram tiveram grande papel em tudo isso. Mas não é exato dizer que as evocações foram interrompidas até 1853. Aqui, quando ele fala daquelas perturbações, exatamente por causa da Revolução, depois veio Napoleão Bonaparte, aquelas guerras que aconteceram na França e tal. É verdade que em torno dessa época as manifestações tiveram maior desenvolvimento, mas está provado que elas jamais cessaram. Em 1818, tivemos em mãos uma notícia manuscrita sobre a Sociedade dos Teósofos, que existia no começo deste século e que pretendia, através do recolhimento e da prece, entrar em comunicação com os espíritos. Era, provavelmente, a continuação da sociedade de que nos fala Mercier. Desde o ano 1800, o célebre abade Faria, de acordo com um cônego seu amigo, antigo missionário no Paraguai, ocupava-se da evocação e obtinha comunicações escritas. Todos os dias ficávamos sabendo que certas pessoas as obtinham em Paris, muito antes que se cogitasse dos espíritos na América. Mas é preciso dizer também que antes dessa época todos aqueles que possuíam semelhante conhecimento faziam mistério. Hoje, que é do domínio público, ele se vulgariza, eis toda a diferença. Se fosse uma quimera, não se teria implantado em alguns anos nos 5 continentes. O bom senso já lhe teria feito justiça, precisamente porque cada um está em condições de ver e de compreender. Certamente ninguém contestará o progresso que essas ideias fazem diariamente, e isso nas camadas mais esclarecidas da sociedade. Ora, uma ideia que demanda ao raciocínio, que cresce e se planifica pela discussão e pelo exame, não tem as características de uma utopia. Então aqui só para a gente lembrar que quando se fala sobre essa sociedade, que ela então foi extinta por causa daquelas convulsões todas que aconteciam na França, não significa que outros grupos não estavam se comunicando com os espíritos, e até mesmo comunicados particulares. E a gente vê uma certa lógica nisso, a necessidade de avaliarmos assim que as sementes que traziam essa comunicação com o plano espiritual, elas vinham sendo lançadas desde muitos anos, até que quando Kardec começou a fazer o estudo, a sociedade já estivesse familiarizada com esse fenômeno. Não foi algo que Kardec apresentou como novidade. Na verdade, ele apenas organizou essas informações, começou a trazer ali uma análise mais profunda, para que somente depois a sociedade começasse então a ter um entendimento melhor, mas isso acontecia de um modo independente e de um modo, vamos dizer assim, autônomo pelas pessoas. Então, esse é o artigo, a gente termina por aqui, né, a leitura dos nossos artigos, e nós teremos no nosso próximo encontro Conversas Familiares de Além-Túmulo, o Pai Crepim. Veremos então esse artigo na próxima semana. Enquanto isso, né, nós temos aqui no texto, né, o Dudu trouxe para nós uma psicografia, ao irmão mecânico, minha gratidão por ajudar. Né? Seja bem-vindo aqui, o nosso irmão que trouxe essa comunicação. Né? Bom dia, irmão. Trago rapidamente a minha gratidão por desenvolver tantos estudos relativizados à doutrina que nós, espíritos, que evocadamente, ao voltarmos para casa, num esquecimento tão surpreendente, nos mostra que a volta é extremamente possível, na certeza que o que ficou para trás foi muito aprendizado e que aqui agora, retornados aos nossos entes, as nossas empatias, que já aqui comigo agora, alguns deles, claro, faz-se trazer tanta felicidade que de revermos nossos queridos amigos e irmãos que vieram antes de mim. Né? Então bacana, né, que no plano espiritual os grupos vão se formando, se aproximando, os amigos, né, vão ali se juntando de novo. Ah, como é bom perceber que aquilo tudo que fiz de errado está sendo corrigido sem um julgamento solene,
daqueles que pensamos quando em encarnado num solo terreno. Queria apenas ser breve e agradecer de novo por trazer estudos e contos de um passado que mostra nessa revista tão maravilhosa onde esse passado traz a vocês e a nós tanta percepção do que eles foram e o que seremos mais tarde. Obrigado por tudo, Deus abençoe a ti e aos teus alunos daqui e daí. Fraternidade sempre, R, né? Ao irmão mecânico aí pro Dudu também, luz e paz, né? Um grande abraço para todos os amigos que acompanham aqui o nosso trabalho e nos ajudam também nesse nosso encontro, né? Pois é, né? É legal, né? A Angelina colocou, né? Precisamos de uma sintonia universal no bem. Essa pandemia está a acontecer. Precisa ser encarada como um aprendizado para todos vós que estandes nesse planeta, que ainda é de expiação e provas. Lembramos, não só as palavras não irão vos ajudar, mas as ações. É necessário a prática na luz, no amor, na caridade acima de tudo. Um amigo do bem. Mais uma psicografia chegando para nós, né? Amigos aqui lá no Nordeste, amigos aqui no Sudeste, então os espíritos presentes aqui entre nós, né? E mostrando também a importância de nós ficarmos atentos a esse grande momento que nós estamos vivendo. E é grande porque nós teremos aqui um grande divisor de águas entre aquele passado que nós vivíamos e esse novo presente que vem surgindo para nós, né? Então, a doutrina presente no passado, presente no presente e presente também no nosso futuro, nos ajudando nessa jornada que nós estamos aqui trilhando. Então, duas psicografias chegando para nós aqui, né? Então sejam sempre bem-vindos os nossos amigos do plano espiritual. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui os